Você já sentiu que mesmo quando tudo parece estar dando certo, há algo invisível que sabota o seu progresso? Ou que por mais que você conquiste, nunca parece ser o suficiente? Talvez você já tenha enfrentado fracassos que não faziam sentido, ou tomado decisões das quais se arrependeu profundamente, sem entender o porquê. Seja no trabalho, nos relacionamentos, ou na vida em geral. Existe um inimigo silencioso que pode estar te limitando sem que você perceba. E esse inimigo é o seu ego, o seu próprio ego. Ryan Holiday, o autor deste livro, é um estrategista, escritor e um dos maiores divulgadores do estoicismo na atualidade. Ele trabalhou com grandes empresas, ajudou a construir marcas de sucesso e desde cedo foi considerado um prodígio do marketing. Mas ao longo de toda a sua vida, Holiday percebeu algo. O maior obstáculo que impedia seu crescimento não era o mercado, não eram as circunstâncias, né, e não eram as pessoas ao seu redor. O maior obstáculo era ele mesmo. O maior obstáculo era o próprio ego. O maior obstáculo era o tamanho que ele se enxergava diante da vida que ele tinha. O ego inflado, a necessidade de validação e a obsessão pelo controle, mesmo nos mínimos detalhes. Tenho certeza que você pode se enxergar aí. Tudo isso se tornou uma armadilha para ele. E esse livro, O Ego é Seu Inimigo, nasceu dessa descoberta, nasceu dessa percepção que ele teve sobre si. Aqui, Ryan Holiday nos leva por uma jornada através da história, mostrando como o ego já destruiu impérios, arruinou carreiras brilhantes e corrompeu até mesmo os mais sábios. Mas ele também nos ensina como podemos evitar cair nessa armadilha, a armadilha do nosso próprio ego. Por isso, eu decidi fazer uma série de vídeos. Junto com vocês, nós vamos explorar capítulo por capítulo, trazendo reflexões, análises e insights que podem transformar a vida como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. E essa não será uma leitura comentada, né, em que eu vou ler os trechos e vou trazer aqui para vocês uma explicação. Vai ser um espaço para reflexão, como eu disse, capítulo a capítulo. Então, se você quer aprender como controlar o ego antes que ele controle você, acompanhe essa jornada. Se inscreva no canal, siga, curta, compartilha, ative o sininho e, principalmente, esteja pronto para encarar verdades que talvez você não queira ouvir. E vamos lá, né? O ego é o seu inimigo, de Ryan Holiday. O doloroso prólogo, como ele mesmo escreve. Você já sentiu que tudo estava dando certo, até que de repente começou a desmoronar? Já percebeu que muitas vezes somos nós mesmos que nos sabotamos no auge de nossa jornada? Ryan Holiday abre este livro com um prólogo poderoso. Logo de cara, ele se pergunta: quem diabo eu sou para escrever esse livro? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Quem sou eu? Quem estou me tornando? O que estou construindo? Ou mesmo, o que estou destruindo? A gente vai explorar esse conceito, né, sobretudo um pouco desse conceito de ego, daqui para frente. Eu vou ler alguns trechos desse prólogo dele, né, que ele chama de O Doloroso Prólogo, tá, dessa obra, O Ego é o Seu Inimigo. E eu vou comentar um pouco essa ideia e tentar aplicar para todos nós. Então, peço que você fique aqui, assista o vídeo, né? Assista o vídeo completo. E se você gostar, claro, mais uma vez, deixa like, curta, compartilha. Tá? Mas e aí, o que está te impedindo de avançar? Eu separei aqui o primeiro trecho que nos fala sobre sucesso e a ilusão do ego. Então, ele diz: este livro não é sobre mim, mas como é um livro sobre o ego, vou abordar uma questão que seria hipocrisia não considerar. Quem diabo eu sou para escrevê-lo? Quando eu tinha 19 anos, ao perceber algumas oportunidades incríveis que poderiam mudar a minha vida,
Abandonei a faculdade. Mentores disputavam a minha atenção, tentando me manter sob a tutela deles. Visto como alguém que iria longe, eu era o menino prodígio, o sucesso que veio rápido. Bom, o que Holiday está descrevendo nesse trecho não é apenas um trecho, uma parte da história da vida dele. É um padrão que a gente pode considerar um padrão universal, né? O jovem que sobe rápido, que tem uma ascensão rápida, que é muito bem visto, e aí se torna uma pessoa que acredita, né, no próprio hype, na própria ascensão, né? E aí um profissional que se torna referência antes mesmo de se tornar maduro o suficiente para lidar com tudo isso, com todo esse sucesso. E aí vem um problema. O ego cresce junto com esse sucesso. E a gente começa a achar que tudo isso que acontece é única e exclusivamente um mérito nosso. Estamos onde estamos porque somos especiais. Mas o que acontece com o mundo, né? E quando a gente não lembra quem nós somos? Quantas vezes a gente não se acha especial demais para o mundo à nossa volta? Aquela promoção que deu certo, aquele destaque no trabalho, aquela convicção que lhe é tão cara, aquela certeza de que só você está certo sobre algo, ou que só você enxerga algo e os demais viventes no mundo não. O destino, a vida, me coroou porque eu mereci. Quantas vezes você não pensou isso? Como você pode saber exatamente o que o destino merece? Olha para a infinitude do tempo e do espaço, vislumbre-se no meio disso tudo e perceba o quão pequeno você é diante disso e reflita. Como posso saber o que eu mereço? Isso nos leva a algo bom, seja quando estamos no topo ou na baixa. Quem somos nós para sabermos o que merecemos de fato? Né? Não se ache ser mais do que é. Não se ache ser menos do que é. Reflita sobre a sua justa medida no mundo. E aí a segunda parte que eu destaquei aqui do prólogo, né, é a ilusão dessa narrativa do sucesso. E o Holiday diz, com o sucesso surge a tentação de contar uma história, de aparar as arestas, apagar os golpes de sorte e acrescentar um toque de mitologia a todos os detalhes. Mas uma história desse tipo nunca é honesta nem útil. Ao recontá-la, você agora mesmo, né, deixei muitas coisas de fora. Convenientemente omiti o estresse e as tentações, os reveses, os erros, os momentos que prefiro não discutir. Bom, aqui ele está falando rapidamente, né, sobre a decisão de escrever essa própria obra, né? Então, quantas vezes a gente cria uma versão romantizada da nossa trajetória e começamos a acreditar nela? Quantas vezes editamos nossa própria história para que pareça mais épica do que realmente foi? Né? Sem contar os detalhes embaraçosos da nossa trajetória. Essa narrativa pode até servir para impressionar os outros, mas no fundo, lá dentro de você, somos nós que ficamos reféns de uma narrativa que nós mesmos criamos. Se eu me vendo como gênio, visionário, prodígio, o que acontece quando a realidade me lembra que eu sou apenas humano? O que acontece quando eu falho, quando eu caio, quando as pessoas me veem numa pior fase? O ego, ele cria essa versão de nós porque ele não suporta a realidade, aquilo que nós somos de fato. E por isso o ego nos cega. Na realidade, não somos a versão ilusória que nosso ego criou de nós, em que a gente se engana, né? Engana os demais. Mas muitas vezes a gente carrega essa versão nas costas, né? Porque primeiro que a gente acredita que somos mais do que somos, né? É normal, as pessoas fazem isso. E outra, talvez, né, possa haver uma espécie de vergonha em admitir para nós e para o mundo que não somos exatamente incríveis como nós nos vendemos para o mundo, né? Além da vergonha em admitir que a gente precisa inventar esse eu para ser uma máscara nossa no mundo. Então, todo mundo em algum nível, em algum momento vive assim, né? Talvez alguém não perceba, ou talvez alguém não queira admitir, mas o fato é que isso passa pela nossa vida, pelo menos em algum momento. Bom, mas e aí? Como é o choque com a realidade? O Holiday escreveu aqui no prólogo. As coisas estavam saindo dos trilhos. Era essa a minha sensação.
Passar a vida tomando alguém, por exemplo, e de uma hora para outra evitar se tornar aquela pessoa a todo custo. Esta é uma rasteira para a qual ninguém pode se preparar. Apesar de minhas conquistas, acabei voltando à cidade onde havia começado. Eu estava estressado e estafado, após abrir mão de grande parte de uma liberdade conquistada às duras penas. Tudo porque não conseguia dizer não ao dinheiro, nem à excitação de uma boa crise. Aqui nesse trecho, né, do prólogo, ele conta quando a empresa em que ele estava faliu e aquelas pessoas que ele admiravam, né, as máscaras começaram a cair. Bom, o ego não é apenas nos impulsionar, ele também nos aprisiona. Quando a gente percebe que está preso a uma identidade que a gente não consegue mais sustentar, nós entramos em colapso. E aí o Holiday relata que ele acabou percebendo isso tarde demais. E quando ele olhou para os seus mentores, aquelas pessoas que ele admirava, ele viu todas essas pessoas caindo no momento de crise da empresa. Né? E ele mesmo, ele próprio, estava prestes a desmoronar junto com todos eles. Isso acontece com empresários, artistas, atletas e com qualquer um que acredita demais na sua grandeza. Você não precisa ter um grande cargo, às vezes você acredita demais na sua grandeza. Mas e se você puder enxergar isso antes da queda? E se você puder evitar que o ego te leve ao colapso? Como conduziria sua vida a partir desse conhecimento sobre o seu ego, sobre si, né, sobre a sua justa medida, ou a justa medida do seu ego no mundo? Tá? E aí, o Ryan Holiday deixa um lembrete, né, que vai mudar a vida dele. E eu separei aqui. Alguns meses depois da minha descoberta, tatuei a frase: o ego é o inimigo, no meu antebraço direito. Não sei de onde vieram essas palavras. Provavelmente de algum livro que eu li muito tempo atrás. Mas elas se tornaram de imediato uma fonte de grande conforto e orientação. Escrevi este livro não porque conquistei algum tipo de sabedoria que faça com que eu me sinta qualificado para lecionar, mas porque é o livro que eu gostaria de ter lido nos momentos mais decisivos da minha vida. Então aqui acho que ele acha a justa medida que ele queria, porque ele se pergunta, quem diabos eu sou para deixar uma lição para vocês? Mas ele diz, olha, é o que eu queria ter lido quando eu passei por momentos mais difíceis na minha vida. E o que isso pode significar para você? Holiday percebeu que seu maior inimigo não eram os outros, não era o mercado, não eram os seus fracassos, não era o que estava externo. Quando ele entrou em colapso, quando ele ficou na pior fase, ele descobriu que o pior inimigo dele era ele mesmo. E a grande questão é, será que você também não está sabotando a sua própria jornada? Será que você também não é o seu próprio inimigo? Será que o seu ego está te limitando, te cegando, te impedindo de crescer ou de perceber, de fato, a sua justa medida no mundo? Se você sente que alguma coisa está te segurando, te travando, sente que, por mais que conquiste as coisas, nunca é o suficiente, se você sente que, no fundo, você está preso a uma identidade que criou para si, então talvez seja a hora de olhar para dentro de si e perceber que o ego é o seu inimigo. Mas o ego, ele só vence quando a gente não o enxerga. Se você sustenta o seu ego grande demais, você cai. Mas tem uma coisa, se você também sustenta o seu ego pequeno demais, você não se levanta quando você precisa se levantar. E aí? Você já se sentiu refém do seu próprio ego? Você carrega uma identidade que, no fundo, você sabe que não pode sustentar, que, no fundo, não é autêntica, que, no fundo, aquilo não é você, e você sofre por isso, e você não lida com isso? Ou, melhor, será que você percebe tudo isso que eu estou te falando, ou tudo isso que eu estou te falando é um grande choque? Eu quero que você deixe o seu comentário, tá? É importante abrir para essa discussão. E aqui, né, eu fiz alguns comentários, então, com base no prólogo, que ele chama de doloroso prólogo, o doloroso prólogo, né? E só para dizer, mais uma vez, eu vou continuar com uma explicação, uma reflexão, capítulo a capítulo. Eu acho que eu vou chamar assim, de reflexão, capítulo a capítulo dessa obra dele. E eu ouvi, quando eu digo que eu li, a minha esposa fala, a minha esposa me diz, né, você não leu, você ouviu. E eu vi esse
esse livro recentemente e me, e me trouxe reflexões profundas no momento que eu mais precisava daquelas reflexões. Talvez eu estivesse vivendo um momento em que eu estava com uma necessidade de controle sobre todas as coisas muito forte e uma confusão muito grande com o meu tamanho diante do destino, uma percepção distorcida diante do destino por causa de certos eventos e por sorte eu tive acesso a essa obra do Holiday bem nos momentos que precederam uma grande queda na minha vida. E foi essencial ter o conhecimento desse livro, amorteceu muito a queda, muito, 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 muito. E talvez se não fosse esse livro, talvez por causa dessa queda e por causa de outros fatores, eu talvez tivesse perdido as coisas que mais me são caras na minha vida. Então, perceber o meu tamanho, perceber o que é meu ego distorcendo a mim para o mundo e o mundo para mim, uma percepção muito equivocada das suas próprias capacidades e potencialidades. E é isso, né? Às vezes você fica naquele eixo. Ora você está muito inseguro, se sentindo muito pequeno ou incapaz, ora você se sente melhor, mais especial, ou que a sua opinião é a mais certa, que o seu caminho é o melhor, ou que você mereceu algo, que você fala, agora chegou a hora do meu merecimento. Enfim, você fica sempre nessa. É um pêndulo, né? Insegurança versus. É, insegurança versus arrogância, talvez. Acho que é autoestima elevada versus autoestima abalada, né? E aí você tem uma dificuldade, e eu tenho essa dificuldade em encontrar esse eixo, e encontrar esse eixo é importante. E ter lido esse livro, já ter lido não, ter ouvido esse livro e ter ouvido já o prólogo, já de cara já me trouxe uma reflexão muito profunda. Eu indico que você leia ou ouça, depende do formato que você prefere. E para mim foi muito importante, né? Primeiro que em muitos momentos da minha vida eu tive ascensões rápidas, ou eu tive promoções que nem eu mesmo acreditava que estavam acontecendo, ou elogios, ou destaques, né? Muitas vezes muito novo, ou acabo de chegar num lugar e de repente tem um tipo de destaque, enfim. Isso sempre foi difícil de lidar, porque eu nunca entendi muito bem por que isso acontecia. Então, por um lado, eu ficava muito sobrecarregado, era como se fosse uma responsabilidade, um peso muito grande, e aí eu tentava performar uma identidade que eu criava para estar nessa posição, em que nem eu sabia o porquê que eu estava, nem eu sabia lidar, e aí eu ficava com um misto de me sentir inapto para aquilo lá, porque ou eu tinha acabado de chegar, ou porque eu era novo, ou porque eu não tinha experiência, ou porque eu não me sentia com as capacidades, né, as competências e habilidades para desempenhar aquela função que eu tinha sido colocado. Ou por outro lado, por outro lado, mas eu também acabava vindo um sentimento de especialidade, né, de eu ser um pouco especial por estar ali, e por ser especial eu também ter que mostrar aos outros e ter que mostrar a mim mesmo e ter que fazer valer para o destino que me colocou ali. Então era uma sensação mista e isso não é fácil de lidar. Eu acredito que todas as pessoas passam por isso. Mas por que nós passamos por isso? Porque o ego é o nosso inimigo. E aí tudo isso que eu sempre passei foi tudo isso que sempre me sabotou. Às vezes que eu iniciei projetos de pós-graduação e não concluí, momentos em que eu ascendi em empresas que trabalhei e depois caí, momentos em que eu assumi cargos de liderança e depois não dei conta de prosseguir com isso. Tudo por causa da distorção do meu ego, ou da percepção do meu ego, ou isso, da percepção do meu ego no mundo, o tamanho dele. Às vezes sente menor, às vezes maior, e você nunca acha a justa medida. E acho que isso o Holiday ele mostra, sobretudo no processo de ascensão dele, e esse livro vai trazer um pouco isso, né? Como lidamos, ou como o ego é o nosso inimigo quando aspiramos algo, isso sabota as pessoas. Quando o ego é o nosso inimigo, quando estamos no auge, e como isso sabota as pessoas.
E como o ego é o nosso inimigo quando caímos, quando estamos em queda, fazendo com que as pessoas se percam ainda mais. Então, ele vai mostrar o ego atuando como nosso inimigo nessas três situações, e ele vai trazer exemplos de pessoas na história toda que, em que o ego realmente foi inimigo e sabotou essas pessoas, mas ele também vai dar exemplo de pessoas que tiveram o ego, o controle do ego, a justa medida do ego sob, sob seu controle, né? E isso como aliado. Nossa, e os exemplos do livro são poderosíssimos também. Né? E você vai vendo como desapegar, como sair da necessidade de controle, como também desapegar daquela coisa de querer ser mais importante para você ou para o mundo, né? Desapegar também dessa necessidade de status. Então esse livro foi muito importante para mim e eu vou fazer capítulo a capítulo dele, assim como eu fiz hoje, e eu espero que vocês gostem, espero que a gente possa continuar com essa reflexão aí, capítulo a capítulo. Talvez hoje tenha ficado um pouco longo, porque eu vou introduzir, eu estou dando, né, as justificativas e os objetivos aqui para vocês, e talvez nos próximos fique um pouco mais curto, para ficar um pouco mais palatável também, tá? Então, para mim vai ser uma oportunidade de revisitar, né, o livro e os conceitos chaves e passar aqui para vocês, para mim vai ser bom também, para lembrar, né, que o ego é o seu maior inimigo, o ego é o meu maior inimigo, isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado e confie na jornada.